Estamos no SEAD Virtual. A aula de hoje falaremos sobre riscos ocupacionais. São os fatores de riscos no ambiente de trabalho. Vamos fazer essa continuação, certo? Acompanhe comigo. Fator de risco mecânico, em contato direto com o corpo, estiletes, tesouras, lâminas, má conservação de instalação elétrica, equipamentos sem manutenção, melhor dizendo, buracos em pisos e calçadas e deformações, piso liso. O fator de risco mecânico é observado bem com o trabalhador, como que ele lida com ali o que está escrito, vejam ali estiletes, tesouras. Vejam os outros itens, olha, a conservação de instalação elétrica, os equipamentos, como que estão os pisos, o piso liso. É importante essa observação dos riscos mecânicos, porque geralmente as empresas observam o seguinte, o funcionário que não viu a placa, o funcionário que escorregou porque estava desatento, o funcionário caiu, foi por causa de um buraco existente na empresa. Atenção, as normas, a legislação, a CLT visa uma proteção ao trabalhador. A empresa não pode jogar a culpa no trabalhador. É muito complicado isso. Dessa maneira que a equipe da área de saúde do trabalho, essa enfermagem do trabalho, deverá observar o que está acontecendo ali no ambiente de trabalho. Por que esse funcionário escorregou? Por que ele se cortou? Algumas manutenções que devem ser feitas. Isso é direcionado à empresa. Por isso que a empresa contrata esses profissionais especializados para a prevenção e saúde do trabalhador. É muito importante verificar isso. Acompanhe comigo. Proteção, portanto, do fator de risco mecânico. Fazer treinamentos dos trabalhadores, uso adequado de materiais e maquinário, prevenção de passivo trabalhista, instalações e pisos em perfeitas condições, orientações direcionadas ao setor de gestão de pessoas, treinamento, instalações e orientações. Vejam só, treinamento, orientações, instalações, nós estamos falando de como deve ser o procedimento da empresa. A empresa, portanto, é obrigada a fazer treinamentos. Contratou um funcionário, deve fazer um treinamento. Treinamento no maquinário, como que vai mexer com a máquina, como vai utilizar, que seja estiletes, tesouras, deve-se ter um treinamento. Às vezes, tem maneiras bem melhores para a prevenção, treinando um funcionário. A economia também para a empresa, nesse sentido, com os treinamentos. E avaliando como que os funcionários estão fazendo. Um tipo de pesquisa, de fiscalização. A enfermagem do trabalho deve estar sempre atenta com isso, certo? E se necessitar, olhar e conversar com a gestão de pessoas. Gestão de pessoas deve ser orientada também. Às vezes o pessoal ali do RH, melhor dizendo, não observa essas condições ou não querem fazer alguns treinamentos devido a alguns custos, É até observável isso. Em determinados momentos, a empresa não pode ter algum custo com treinamentos, com profissionais para os treinamentos. Mas, se a empresa tem a equipe para essa área, ela pode muito bem utilizar. Quem sabe você ali, como membro da equipe da enfermagem de trabalho, para que seja feita essas prevenções. Deve estar bem atento a isso. Acompanhe comigo. Fator de risco ergonômico, isso é muito importante. Após o mecânico, nós temos o ergonômico, melhor dizendo. Necessário observar posturas do trabalhador e maquinários e objetos de trabalho, como o layout inadequado, o setor de trabalho inadequado, a postura, o ritmo excessivo ou até mesmo monótono de trabalho e sobrepeso. Nós temos a imagem ali bem curiosa de um trabalhador para carregar uma caixa, tá? Por exemplo, uma caixa de 5 quilos. Essa postura do trabalhador para carregar, vejam só a imagem,
Como ele está fazendo? Ele está puxando uma caixa, aproximadamente 5 quilos, e fazendo uma curvatura na coluna. Essa dimensão, esse peso, equivale a quase 50 quilos ao ele puxar algo de 5 quilos. Eu faço um exagero aqui para que vocês observem a postura, certo? E na outra imagem é colocado um agachamento. Por quê? Porque a coluna fica reta. Faz esse agachamento, pega o material e depois faz o levantamento disso. Por isso é muito interessante essa área de ergonomia, tá? Por favor, se interessem por esse assunto. A ergonomia é muito importante dentro da empresa, entendem? Vejam ali o fator de risco ergonômico e, por fim, a prevenção de fator de risco ergonômico. Cuidados com a postura, evitar doenças e afastamentos, né, para tratamentos. LER, lesões por esforço repetitivo, e DORT, distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho. Aqui nós temos LER e DORT. LER é apenas a lesão por esforço repetitivo e DORT são os distúrbios. Entendam o seguinte, na lei nós temos então a lei de riscos e prevenção. Quando nós falamos sobre LER e DORT, atualmente o correto, quando é na área do trabalho, é o DORT, certo? A LER será apenas essa lesão de esforço repetitivos. Gente, a aula de hoje foi essa. Um grande abraço.